de domingo da Igreja Bactiniana do Evangelho Circular. Quem chegou aqui de paraquedas já deve não, com certeza não está sabendo que esse daqui é um canal sobre dialogismo. Se você não sabe o que é dialogismo, vai ter que acompanhar o canal. Se você sabe, então continua com a gente, se inscreve, curte, dá o like, toda aquela monte de parafernália que faz o canal crescer. Então vamos direto ao ponto. Ideologia, gente. Eu vou oferecer algumas chaves interpretativas. Primeiro, um conceito ou o conceito orientador. Primeiro conceito orientador. Sentido. Qual é o sentido de ideologia? Sentido, em perspectiva dialógica, ele surge de dois outros conceitos. Significado, que seria uma dimensão estática do sentido, seria o significado dicionarizado. E significação seria uma dimensão dinâmica do sentido, que ele se relacionaria com um enunciado concreto. Então, conforme fosse um enunciado concreto, conforme fosse o jogo linguístico empregado dentro do enunciado concreto, teríamos uma significação diferente. Ocorre que, dentro de uma sociedade e dentro de uma análise dessa sociedade sob uma perspectiva histórica, existem, obviamente, uma formação de jaditos, os jaditos sob ideologia. Normalmente, quando vocês veem alguns livros, alguns artigos sobre dialogismo, vocês vão ver o jadito sobre o tema X, o jadito sobre o tema Y. E por isso que nós vamos trabalhar aqui com os jaditos, estabelecendo uma relação dialógica entre o nosso vídeo com esses ditos. E o primeiro jadito que eu vou compartilhar com vocês, ele vai ser um jadito que se relaciona dialogicamente com o iluminismo e com o tempo e o espaço e com o cronotopo da França, ali na Revolução Francesa, próxima à Revolução Francesa. E eu vou compartilhar com vocês aqui um autor, o primeiro autor que eu separei para vocês é Antony Louis-Claude Destutt de Tracy. Esse autor, ele vai beber da fonte dos iluministas e ele vai trabalhar com o conceito, com o sentido de ideologia dentro de uma esfera discursiva, ou seja, dentro de um campo de atividade da vida humana, da filosofia e da ciência. Então, qual é a esfera discursiva deste sentido de ideologia que nós vamos trabalhar primeiro aqui? É a esfera discursiva da ciência e da filosofia. E o nosso amigo de Tracy, ele, um iluminista francês, ele vê a ideologia como ciência das ideias. O termo ideologia surge como um conceito positivo, designado como uma ciência destinada a estudar a origem e o fundamento das ideias humanas. A ideologia seria uma disciplina racional, empirista, reformadora, capaz de fundamentar moral, política, legislação com base no conhecimento científico. Então, ideologia como ciência, como conhecimento racional das ideias. Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas temos uma fofoca aqui para atualizar vocês. O nosso amiguinho de Tracy aqui, durante a Revolução Francesa, ele era, apesar de ser aristocrata, revolucionário, então naquela cisma do Robespierre de corta a cabeça, acabou tendo a cabeça cortada, né? Dos revolucionários franceses, enquanto Robespierre ainda não teve sua cabeça cortada, o de Tracy foi preso, porque ele era um aristocrata, então se suspeitava que ele era contra a revolução, um espião, alguma coisa assim, foi preso, e lá preso ele formulou as suas ideias. Depois que a cabeça do Robespierre ela foi cortada, o nosso amiguinho aqui de Tracy foi aproveitado no Estado. É isso mesmo, foi uma má na teta do Estado. E ele virou um funcionário público, junto com uma outra galerinha também, alguns funcionários públicos, outros não, mas os ideólogos. E teve paz e tranquilidade por um tempo. Viveu feliz para sempre? Não.
não viveu feliz para sempre, não. O nosso amiguinho aqui, de Tracy, ele teve um problema. Surge na nossa história aqui agora um Palumpa. O que é isso? Fantástica Fábrica de Chocolate? Não. É um Palumpa da história. Aqui não é ficção, não. E um Palumpa da história chamado Napoleão Bonaparte, que eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês a telinha da pesquisa feita no Google. Bom, adicionar ao palco para vocês verem a roupinha muito bonitinha, vermelhinha do nosso Umpa-Lumpa megalomaníaco, Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, o que ele vai fazer? Tem uma virada de significação aqui do termo. E nessa virada de sentido, nessa virada de significação, ele vai tirar o conceito de ideologia que estava ali na esfera discursiva das ciências e da filosofia, como uma ciência das ideias, a rainha de todas as ideias, e o Napoleão, como é muito ciumento, e só ele que queria ser a rainha, né? Então, ele não gostou muito dessa história da ciência das ideias ser a rainha. Então, Napoleão, ele emprega o termo de uma forma pejorativa, principalmente para desqualificar os ideólogos, acusando-os de afastamento da realidade prática do governo. Também, né, para que eles não fizessem crítica ao seu governo, afinal de contas, ele estava lá. O conceito passa a indicar, então, uma espetaculação teórica desconectada com a realidade e com a ação política prática. Então, ideologia seria uma ilusão intelectual improdutiva, porque produtivo é só o trabalho político do nosso querido Umpa-Lumpa francês. Então, nós podemos perceber aqui que ideologia com o nosso amiguinho Mauricinho e aristocrata de Tracy, ele assume um conceito com uma conotação positiva. E com o nosso Umpa-Lumpa, ele assume uma conotação negativa. Outra coisa, com de Tracy, ele está na esfera do discurso da filosofia e da ciência, e com o Napoleão, ele sai dessa esfera do discurso e parte para uma esfera do discurso política e social, muito mais política do que social. Também agora numa outra esfera discursiva também, né, surge na nossa historinha um outro sujeito, o nosso querido Carlinhos, o Karl Marx, que podia perfeitamente trabalhar como Papai Noel, com essa barbona e esse cabelão bonito aqui que ele tem, né? O Karl Marx, ele, dentro, obviamente, daquilo que veio a se chamar de materialismo histórico dialético, o que ficou mais marcante do conceito de ideologia em Marx é ideologia como falsa consciência. Marx vai romper com aquela acepção iluminista do de Tracy, ele cria um conceito negativo, assim como Napoleão. Ideologia passa a ser entendida como um conjunto de representações que ocultam as relações materiais e reais da sociedade. A ideologia, vai expressar os interesses da classe dominante e transforma relações históricas, materiais e concretas em verdades naturais na consciência dos indivíduos da sociedade. Então, ideologia seria aqui uma inversão da realidade social em Marx. E Marx ele não estava totalmente ignorante com relação ao que estava sendo discutido ali entre de Tracy e Napoleão. Mas, obviamente, há uma transição aqui também de esfera discursiva. Marx lança o seu olhar com relação à ideologia para a esfera discursiva social e para a luta de classe. Um outro autor também também marxista, né, que nós vamos analisar agora, é Karl Maynard.
Ele não tem muita história interessante para a gente gravar aqui, além de ele ter o primeiro nome parecido com o Marx, que seria um mnemônico muito interessante para você se utilizar. Mas toma cuidado para não confundir, você pega Carlos, mas acredito que com o Marx é bem difícil de você confundir com qualquer tipo de outro autor. Mas eu vou trazer aqui a foto dele para vocês, foto do Karl Maynard, e vou compartilhar aqui. Vamos colocar para jogo, colocar no palco. Prontinho. Karl Maynard. Eu preciso dar uma puxada aqui na tela para vocês, porque só tá a foto do... isso. Pronto, dele fumando cachimbo. Vocês podem gravar essa imagem aqui, vai ser um ótimo mnemônico para vocês construírem. O nosso amigo, ele é um sociólogo, da sociologia do conhecimento, psicologia social, trabalha muito com essa questão também. Mas o Maynard, ele desloca o conceito para um plano da consciência social situada. A ideologia ela deixa de ser apenas uma falsa consciência da realidade. Ela passa a ser entendida como uma perspectiva cognitiva e afetiva e condicionada pela posição social dos grupos. E ele faz uma distinção que a gente pode gravar aqui, que é a questão da ideologia particular, seriam distorções individuais de pessoas ou de um grupo particular. Isso daqui seria uma ideologia particular. E ideologia total, que diz respeito a uma estrutura mental e social coletiva, da hegemônica, da sociedade como um todo. Ideologia, então, seria aqui uma forma socialmente condicionada de perceber o mundo e posicionada. Então, cada grupo teria uma forma específica de enxergar a realidade a partir de uma ideologia. Então, ideologia seria uma forma socialmente condicionada de perceber o mundo. Um outro autor que e aqui tem bastante, e agora nós vamos ter bastante fofoca e bastante coisas para memorizar sobre Althusser, que eu vou compartilhar aqui na tela, a imagenzinha da pesquisa do Google, que eu encontrei do nosso amiguinho aqui, esquizofrênico, psicopata, não sei, psicopata acredito que não, mas que o rapaz não tinha, não estava no seu juízo perfeito, principalmente ali no final da vida, ele não estava não, ou próximo do final da vida não estava não, até que foi, inclusive, na fofoca que eu vou trazer para vocês aqui, ele passou por internação. Então, o que nosso amiguinho... Mas antes de eu falar sobre essa fofoca, para vocês fixarem também o nosso amigo Althusser, nós precisamos entender aqui. Louis Althusser, lá pela década de 60, ele rompe com essa ideia de ideologia como simplesmente um erro, uma falsa consciência, como falava o Marx, e ela passa a ser vista aqui com Althusser como uma estrutura material que constitui os indivíduos como sujeito. Operando, e aqui ele vai trazer esse conceito, operando-se através de aparelhos ideológicos de Estado. Então esse é o conceito do Althusser que é importante vocês gravarem, que ele vê ele cunha o termo aparelhos ideológicos do Estado. Então, ideologia seria uma condição de possibilidade da consciência individual, da subjetividade social. Seria e ele destaca justamente os aparelhos que condicionam essa subjetividade social. Fofoca do amigo Althusser aqui. Ele tem um incidente, né, que ele se casou e aparentemente, ou aparentemente não, né, dizem que ele pelo menos disse que teve um surto psicótico e ele matou a esposa, disse que estava fazendo carinho no pescoço dela, quando viu já tinha enforcado ela. Ele não foi preso, foi declarado
inimputável pelo tribunal francês, mas acabou indo para uma clínica psiquiátrica, passou muito tempo lá e morreu com 70 e poucos anos, não me lembro exatamente quantos anos, de um ataque cardíaco, nosso amigo doidinho de bairro aqui, que se livrou de puxar uma cana por matar a sua esposa. Bom, nós vemos aqui em Altucir, ele não há propriamente um deslocamento de uma esfera discursiva para outra quando a gente fala de Marx. Não, ele está na mesma esfera discursiva social aqui. Então nós vemos ali o de Tracy naquela esfera discursiva científica, filosófica, e um conceito positivo. O Napoleão traz um conceito negativo, vai para a esfera política. Não. Depois o Marx ele faz uma transição e vai para a esfera discursiva social, focado na luta de classes. E o nosso amiguinho, nosso amigo ali, Maynard, ele também fica nessa esfera sociológica, mas ele traz essa coisa como ele acrescenta alguns elementos, né? Ele vai trabalhar com a questão de uma ideologia particular e uma ideologia total, e essa questão da ideologia como uma forma social condicionada de perceber o mundo, numa perspectiva mais cognitiva. Aqui tem uma transição para, de certa forma, para uma esfera psicológica aqui com o Maynard, né? Então nós temos aqui, ele transita entre o social e o psicológico. Agora, novamente aqui com o nosso amiguinho que fugiu da cana, né? O Althusser, ele ainda está na esfera social, mas ele vai olhar os aparelhos do Estado. Então, ele transita entre a esfera social e a esfera política, aqui nessa significação de conceito. Nós podemos ainda citar Bourdieu, mas que eu vou trazer aqui para vocês. Bourdieu também tem algumas fofocas que a gente pode estar falando para vocês. Assim que eu conseguir compartilhar a tela, eu já trago algumas fofoquinhas sobre ele. Bourdieu. Vamos lá, vou remover aqui primeiro. Remover. Isso. Parar a tela, agora sim. Vamos lá, vamos compartilhar a tela e vamos compartilhar agora a tela de Bourdieu. Marx, Napoleão. Aqui estava escondida. Bourdieu, encontrei. Estava escondida, por isso que eu não estava conseguindo achar. Agora que eu consegui, vamos lá. Para vocês precisam da imagem do nosso amiguinho aqui. Adicionar ao palco. Opa, cortou a cabeça do Bourdieu aqui. Não está aparecendo para vocês a cabeça dele. Vamos colocar a cabeça dele para vocês verem a foto do nosso coleguinha. Tá aí, francês também. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, gente, ele é um sociólogo muito influente nos dias de hoje, muito famoso aqui, mas ele era do interior da França. E ele chega ali em Paris e ele percebe, obviamente, muito preconceito com aqueles que eram do interior, e desenvolve a sua teoria também muito enraizada nisso. E dizem que ele era um baita de um namorador. Mas vamos para a vaca fria, vamos entender. Bourdieu, ele também aqui, ele vai, assim como Althusser, ele vai trabalhar, vai olhar a ideologia também nessa esfera social, mas na esfera social do poder simbólico, do ganho de capital, de capital social. A ideologia, ela opera, segundo Bourdieu, por meio de violência simbólica, naturalizando hierarquias, produzindo consenso, sem coerção explícita. Ela atua no nível daquilo que o Bourdieu chama de hábitos e do senso comum, em um corpus específico. O corpus é um conceito que às vezes parece um pouco com, poderíamos dizer, um correspondente, mas um pouco diferente ali dentro da estrutura de linguagem do Bourdieu, com um campo da atividade humana, social. Aqui, ideologia para ele é uma dominação simbólica incorporada em uma determinada sociedade. E o último, e que
também importante, porque ele vai fazer uma transição também desse conceito, dessa significação também e muito contemporâneo também. Ele vai para uma esfera discursiva da psicologia. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Não, vamos retirar aqui. Compartilhar com vocês o nosso último autor. E já encerrando o nosso vídeo, que já está extremamente longo. Aqui. E para depois a gente trabalhar com o dialogismo, né, gente? Encontrei aqui o nosso amigo. Nós já estamos trabalhando bastante com o dialogismo, né? Nos jaditos. Mas vamos ao último dos jaditos. Aqui está ele, o nosso amigo com um nome extremamente esquisito, esloveno, Slavoj Žižek. O Slavoj Žižek ele vai deslocar também a análise, ou o sentido, ou o horizonte de sentido, para psicologia. O que ele faz aqui? Ele é um pós-marxista, ele tem uma baita influência da psicanálise de Lacan, ele é contemporâneo ali, vamos dizer, 1949, o ano do seu nascimento, está vivo ainda. E a ideologia, o Zizek, ele retoma um pouco o marxismo, o Althusser também, mas é muito atravessado o discurso dele pela psicanálise ali de Lacan. E ele redefine a ideologia. Ele fala o seguinte, que a ideologia ela não funciona como uma falsa consciência, ou seja, como se a gente não soubesse. Não, ela funciona justamente porque a gente sabe. Então, ele faz essa crítica à falsa consciência. Ele fala que hoje, contemporaneamente, as pessoas sabem que há exploração. Elas sabem que há racismo, elas sabem que o sistema capitalista é contraditório, mas mesmo assim elas continuam agindo como se elas não soubessem. Ou seja, ele fala que ideologia é diferente de ignorância. Essa é a primeira coisa. Inspirado em Lacan ainda, ele vai afirmar que a ideologia ela opera no nível da fantasia. Ela não é uma crença propriamente consciente, mas é uma fantasia estruturada da realidade social. A ideologia, ela diz ao sujeito como desejar. Ela vai indicar aquilo que você deseja. Ela sustenta uma coerência simbólica. Vamos flertar aqui, vamos dialogar aqui um pouco com o Bourdieu. Uma coerência simbólica do mundo. Ideologia seria aquilo que organiza aquilo que é real e não que distorce. E ele também ele vai trabalhar o conceito de ideologia junto com ideologia com gozo. Ele fala que ideologia ela não apenas convence, mas ela interpela, ela faz o sujeito gozar, desfrutar. Então, exemplo, racismo seria um gozo na exclusão do outro, na racialização, na animalização. O nacionalismo seria o gozo na identidade ferida. O cinismo, um cinismo político, todo mundo rouba, mas tá tudo bem, principalmente quando é o meu político de estimação. Então a ideologia ela persiste porque ela oferece uma satisfação. Uma satisfação que ele diz que é uma satisfação libidinal. Eu prefiro dizer libidinosa. Então eles sabem, mas fazem mesmo assim. Esta é a fórmula do Zizek. Não é uma falsa consciência, mas é uma consciência cínica. O sujeito moderno, ele desconfia da ideologia e ironiza o discurso, mas ele continua reproduzindo a sua ideologia, o seu sistema. Na verdade, ele está criticando a ideologia do outro, porque a dele, no discurso, nem ideologia é. Então, existe aqui uma crítica racional sozinha que ela não é desmontada da ideologia. Então, resumindo, Destut, ideologia como uma ciência das ideias. Napoleão, ideologia como uma abstração inútil. Aí o Marx e o Engels, que ideologia como falsa consciência. O Maynard, ideologia como uma perseguição psicossocial. Aí nós temos Althusser, que seria a ideologia como uma interpelação do sujeito. Bourdieu seria a ideologia incorporada a um hábitos específicos, e o Zizek, a ideologia como uma fantasia inconsciente de gozo. E agora nós vamos
finalmente encerrar o nosso vídeo com o dialogismo, e eu não vou compartilhar coisíssima nenhuma, eu vou mostrar para vocês, compartilhar a imagem com vocês desse livro, Valentin Voloshinov, Marxismo e Filosofia da Linguagem. O Voloshinov, né, aqui nas análises feitas no livro, dois conceitos que se destacam. Primeiro conceito, ideologia cotidiana e a ideologia oficial. O Voloshinov ele explica que a ideologia ela nasce na consciência individual a partir das palavras que são introjetadas e que são armazenadas naquilo que ele chama de um auditório social interno. E essas vivências, ou seja, essa experiência individual, ela é compartilhada em um grupo social, compartilhada dentro de uma base estrutural concreta e material, são relações, a partir de relações materiais concretas. Ele vai trazer vários exemplos, muitas vezes a ideologia a partir da fome, a partir do trabalho e assim por diante, de relações materiais concretas, e elas são compartilhadas ali. E essas vivências elas vão se estabilizando em um determinado grupo social, e esse conjunto de vivências, ele chama de ideologia cotidiana. Ele vai trabalhar a ideologia cotidiana também como um conceito equivalente ou correspondente à psicologia social. Então, aqui no dialogismo, nós vemos que a esfera discursiva que se analisa é uma esfera discursiva que transita, ou seja, híbrida, ela vai transitar entre a psicologia social, entre a filosofia da linguagem, entre a ciência, entre a filosofia, vai trazer também esse aspecto político quando ele diz o seguinte, que a ideologia cotidiana, quando ela é compartilhada em um determinado grupo social, e ela pode ir ganhando complexidade social, e ela vai ganhando espaço em camadas mais altas, mais elevadas, e ela pode chegar a se tornar uma ideologia oficial. Então, ideologia dentro do contexto dialógico, o contexto dialógico se constrói a partir de ideologia cotidiana e ideologia oficial. A ideologia oficial seria aquela dimensão estável dentro da sociedade da ideologia, que estaríamos falando ali de leis que já foram positivadas, estaríamos falando ali de doutrinas religiosas dentro de um contexto religioso. Então, aquilo que dentro do marxismo se costuma falar de superestrutura. Então, a ideologia ela nasceria da base ou da estrutura social, ela ia alçando camadas diferentes, poderia até se chegar a uma ideologia, a se tornar ideologia oficial. Um exemplo disso, nós temos na Constituição Federal o crime de racismo. Surgiu a partir de lutas, de movimentos sociais, e em 1988, né, então nós temos ali a ideologia cotidiana antirracista, que ela nasce na sociedade. Ela é compartilhada entre um grupo que é excluído, que é racializado, que é animalizado. E na Assembleia Constituinte, ela vai alçando camadas superiores, ela ganha ares dentro da esfera política e ela é positivada e é transformada em um enunciado constitucional. Então, esse é o trabalho esse seria o trabalho, o movimento da ideologia cotidiana que se torna uma ideologia oficial. E dentro do dialogismo, todo o conceito ele está sempre em disputa. Sempre há uma disputa ideológica pelo sentido e pela significação dos conceitos. Inclusive, o conceito de ideologia sofre essa batalha. Só que isso daí vai ficar para um outro culto. Isso daqui fica para simplesmente como cenas dos próximos capítulos. E a gente encerra o nosso primeiro culto
da Igreja Bactiniana do Evangelho Circular.